10. Ponha uma ordem stop-loss em suas preocupações, isto é, para evitar perdas. Você gostaria de saber como ganhar dinheiro em Wall Street? Você não é o único. Milhões de outras pessoas também gostariam de saber. E se eu soubesse a resposta, venderia este audiolivro a $10.000 cada um. Entretanto, há uma boa ideia que alguns operadores de sucesso utilizam. Quem me contou essa história foi Charles Roberts, um consultor de investimentos. Eu vim do Texas para Nova York com $20.000 que os meus amigos me deram para investir na Bolsa de Valores. Charles Roberts me disse. Eu pensei, ele continuou, que sabia tudo sobre a Bolsa de Valores, mas perdi cada centavo. A verdade foi que eu tive lucro em muitas das transações, mas no final acabei perdendo tudo. Eu não me importei muito em perder o meu próprio dinheiro, o Sr. Roberts explicou, mas me senti muito mal por ter perdido todo o dinheiro dos meus amigos porque eles não podiam perdê-lo. Tive muito medo de enfrentá-los depois que o nosso empreendimento não obteve o sucesso esperado. Mas, para minha surpresa, eles não apenas foram bons perdedores, mas se mostraram otimistas incuráveis. Eu sabia que estava negociando com base no 8 ou 80 e que dependia muito da sorte e da opinião dos outros. Eu estava apostando na Bolsa de Valores pelo que eu ouvia. Comecei a refletir sobre os meus erros e decidi que antes de retornar à Bolsa, eu iria pesquisar e estudar para descobrir como ela funcionava. Então fui atrás e conheci um dos especuladores de maior sucesso que já viveu, Burton S. Cassels. Eu acreditava que aprenderia muito com ele porque ele tinha uma boa reputação, obtendo sucesso ano após ano, e eu sabia que tal carreira não era resultado do mero acaso ou sorte. Ele me fez algumas perguntas sobre como eu havia negociado anteriormente e me falou sobre o que eu acredito ser o princípio mais importante na negociação. Ele disse, eu colocava uma ordem de stop-loss em cada compromisso que assumia. Se eu comprasse uma ação a, digamos, $50 por ação, imediatamente eu colocava nela uma ordem de stop-loss em $45. Isso significa que se houvesse uma queda na bolsa que chegasse a 5 pontos abaixo do custo, a ação seria vendida automaticamente, limitando a perda a 5 pontos. Se os seus compromissos forem assumidos inteligentemente no início, o velho mestre continuou, os seus lucros terão uma média de 10, 25 ou até 50 pontos. Consequentemente, limitando as suas perdas em 5 pontos, você pode errar por mais de 50% do tempo e ainda ganhar muito dinheiro. Eu adotei este princípio imediatamente e, desde então, sempre o utilizo. Ele já economizou milhares de dólares para mim e para os meus clientes. Depois de um tempo, percebi que o princípio de stop-loss poderia ser utilizado de outras formas, além da Bolsa de Valores. Eu comecei a colocar ordens de stop-loss em outras preocupações além das financeiras. Comecei a colocar ordens de stop-loss em todos os tipos de irritações e ressentimentos que eu tinha. Funcionou como um passe de mágica. Por exemplo, muitas vezes eu almoço com um amigo que quase sempre chega atrasado. Antigamente, ele me deixava esperando por metade do meu horário de almoço. Finalmente, lhe contei sobre as ordens de stop-loss que eu usava para as minhas preocupações. Eu disse, Bill, a minha ordem de stop-loss para esperar por você é de exatamente 10 minutos. Se você chegar mais de 10 minutos atrasado, o nosso compromisso de almoço será cancelado, e já não estarei mais aqui. Minha nossa! Como eu queria ter conhecido essa regra anos atrás para colocar ordens de stop-loss em minha impaciência, na minha raiva, no meu desejo de autojustificação, nos meus arrependimentos e sobre todas as minhas pressões mentais e emocionais. Por que eu não tive o bom senso de analisar cada situação que ameaçava destruir a minha tranquilidade e dizer a mim mesmo, olha aqui, Dale Carnegie. Será que esta situação merece tanta atenção? Por que você se preocupa tanto com ela? Por que eu não me perguntava isso? Entretanto, eu preciso me dar crédito por um pouco de bom senso, pelo menos em uma ocasião. E foi uma ocasião séria, uma crise em minha vida, quando eu fiquei parado vendo os meus sonhos, planos para o futuro e o trabalho de anos desaparecerem no ar.
Aconteceu da seguinte forma. Quando eu tinha em torno de 32 anos, decidi passar a vida escrevendo romances. Eu iria ser o segundo Frank Norris, ou Jack London, ou Thomas Hardy. Eu desejava tanto isso que passei 2 anos na Europa, onde podia viver a um baixo custo, com os dólares que eu tinha, durante o período em que houve uma emissão desenfreada de dinheiro após a Primeira Guerra Mundial. Passei 2 anos lá, escrevendo a minha grande obra. Eu a intitulei de A Nevasca. O título foi apropriado pela recepção que ela obteve entre as editoras, que foi tão gelada quanto as nevascas que varrem as planícies dos Dakotas. Quando meu agente literário me contou que não valia nada e que eu não tinha o dom, nenhum talento para a ficção, o meu coração quase parou. Saí do seu escritório totalmente atordoado. Estava tão atordoado que me sentia como se ele tivesse me batido na cabeça com um taco de golfe. Eu fiquei estupefato. Percebi que estava numa encruzilhada da vida e que precisava tomar uma grande decisão. O que eu deveria fazer? Qual caminho deveria tomar? Semanas se passaram até que eu saísse do atordoamento. Naquela época, eu ainda não tinha ouvido falar da frase "aplique uma ordem de stop-loss às suas preocupações". Mas agora, quando olho para trás, posso ver que eu fiz exatamente isso. Eu dei aos meus 2 anos de preocupação sobre aquele romance o valor que eles mereciam, uma experiência nobre, e segui em frente. Retornei ao trabalho de organizar e ensinar classes de educação para adultos e escrevia biografias no meu tempo livre. Biografias e livros de literatura de não-ficção, como o livro que você está ouvindo agora. Estou contente por ter tomado aquela decisão? Contente? Cada vez que eu me lembro disso, sinto vontade de sair dançando pela rua de tanta alegria. Posso dizer com toda sinceridade que nunca mais passei um dia ou hora lamentando o fato de não ser outro Thomas Hardy. Uma noite, há um século, quando uma coruja piava no bosque ao longo da encosta do lago Walden, Henry Thoreau mergulhou a sua pena de ganso na tinta feita em casa e escreveu em seu diário: "O custo de algo é a quantidade do que chamo de vida que é necessário dar em troca imediatamente ou em longo prazo". Em outras palavras, somos tolos quando pagamos a mais por alguma coisa em termos do que ela extrai de nossa própria existência. Mas foi exatamente o que Gilbert e Sullivan fizeram. Eles sabiam como criar palavras alegres e música alegre, mas sabiam muito pouco sobre como promover a alegria em suas próprias vidas. Eles criaram algumas das operetas mais lindas já apreciadas pelo mundo. Patience, Pinafore, The Mikado. Mas não conseguiram controlar a raiva. Eles amarguraram anos sobre nada mais do que o preço de um carpete. Sullivan fez o pedido de um novo carpete para o teatro que eles haviam comprado. Quando Gilbert viu a conta, ficou muito bravo. Eles brigaram na justiça e nunca mais falaram um com o outro enquanto viveram. Quando Sullivan escrevia uma música nova para a produção, enviava a letra para Gilbert pelo correio, que depois a enviava pelo correio de volta para Sullivan. Certa vez, eles subiram ao palco depois do espetáculo para receber os aplausos da plateia, mas ficaram em lados opostos do palco e se curvaram para lados opostos da plateia, para que um não precisasse ver o outro. Não tiveram um bom senso de colocar uma ordem de stop-loss em seus ressentimentos, assim como Lincoln fez. Uma vez durante a Guerra Civil, quando alguns dos seus amigos estavam denunciando os seus piores inimigos, Lincoln disse: "Vocês sentem mais remorso do que eu. Talvez eu tenha muito pouco, mas nunca achei que valesse a pena. O homem não tem tempo para passar metade da sua vida discutindo. Se uma pessoa para de me atacar, eu não guardo rancor do passado. Como eu queria que uma velha tia minha, a tia Edith, tivesse o espírito perdoador de Lincoln. Ela e o tio Frank viviam numa fazenda hipotecada que estava infestada de ervas daninhas e amaldiçoada com terra improdutiva e cheia de buracos. Eles tinham uma vida difícil, tinham que lutar por cada tostão. Mas tia Edith adorava comprar cortinas e outros objetos menores de decoração para enfeitar a sua casa quase vazia. Ela comprava esses pequenos luxos a prazo, na loja de secos e molhados de Dan Eversole,
em Maryville, Missouri. Tio Frank se preocupava com as dívidas. Ele tinha pavor de gastar em excesso, assim como outros fazendeiros. Então, visitou Dan Eversole sem contar para tia Edith e pediu que ele não desse mais crédito à sua esposa. Quando ela descobriu, ficou muito irada, e ainda estava irada sobre isso 50 anos depois. Eu não ouvi esta história uma vez, mas diversas vezes. A última vez que eu a vi, ela já estava beirando os 80 anos e eu lhe disse: Tia Edith, o tio Frank errou em tentar humilhá-la, mas a senhora não sente que reclamar sobre isso meio século depois que aconteceu é muito pior do que o que ele fez? Antes eu tivesse falado isso para a lua. Tia Edith pagou um alto preço pelo rancor e pelas memórias amargas que guardava. Ela pagou com a sua própria falta de tranquilidade. Quando Benjamin Franklin tinha 7 anos de idade, cometeu um erro do qual se lembrou por 70 anos. Aos 7 anos de idade, se apaixonou por um apito. Ele estava tão ansioso que foi até a loja de brinquedos, colocou todas as suas moedas no balcão e exigiu o apito sem ao menos perguntar o seu preço. Então, retornei para casa, ele escreveu a um amigo 70 anos mais tarde, e fiquei assobiando pela casa inteira, muito feliz com o meu apito. Mas quando seus irmãos mais velhos descobriram que ele havia pagado pelo apito mais do que valia, começaram a gozar dele, e em suas palavras, eu chorei de tanta vergonha. Anos mais tarde, quando Franklin já era famoso mundialmente e embaixador na França, ainda se lembrava do fato de ter pagado muito pelo seu apito, o que lhe havia lhe causado mais humilhação do que prazer. Mas a lição que Franklin aprendeu foi barata no final. Enquanto eu crescia, ele disse, e entrava para o mundo e observava as ações dos homens, encontrei várias pessoas que haviam pagado muito pelo apito. Resumidamente, eu percebi que grande parte das tristezas da humanidade resulta dos cálculos errôneos que as pessoas fazem sobre o valor das coisas, quando pagam muito pelos seus apitos. Gilbert e Sullivan pagaram muito pelo seu apito. A tia Edith também. Dale Carnegie também, em muitas ocasiões. E o imortal Leon Tolstói, autor de 2 dos maiores romances mundiais, Guerra e Paz e Ana Karenina. De acordo com a Enciclopédia Britânica, Leon Tolstói foi, durante os últimos 20 anos da sua vida, provavelmente o homem mais venerado em todo o mundo. Por 20 anos antes de morrer, de 1890 a 1910, muitos admiradores fizeram uma peregrinação à sua casa para ver o seu rosto, para ouvir o som de sua voz, ou até para tocar nas suas roupas. Cada frase que ele falava era anotada, quase como se fosse uma revelação divina. Mas quando se tratava de viver, apenas viver, bom, Tolstói tinha muito menos juízo aos 70 do que Franklin teve aos 7 anos de idade. Ele não tinha nenhum juízo. Eu quero dizer o seguinte: Tolstói se casou com uma moça que ele amava muito. De fato, eles eram tão felizes juntos que se ajoelhavam juntos para pedir a Deus que continuassem a viver suas vidas no mero êxtase angelical. Mas a moça com quem ele se casou era ciumenta por natureza. Costumava vestir-se de camponesa e espiava cada um de seus movimentos, mesmo quando ele ia ao bosque. Eles tinham discussões fervorosas. Ela era ciumenta até de seus próprios filhos, a ponto de pegar um revólver e fazer um buraco de bala na foto da filha. Ela chegou a rolar pelo chão com um frasco de ópio em seus lábios, ameaçando cometer suicídio, enquanto as crianças gritavam encolhidas e assustadas no canto da sala. E o que Tolstói fez? Bom, eu não culpo o homem que se levantou e destruiu todos os móveis. Ele tinha um bom motivo. Mas ele fez pior do que isso. Ele mantinha um diário particular. Sim, um diário onde colocava toda a culpa em sua esposa. Este foi o seu apito. Ele estava determinado a garantir que as gerações futuras o exonerassem e colocassem a culpa em sua esposa. E o que a sua esposa fez em retaliação? Claro, rasgou as páginas do seu diário e as queimou. Ela começou a escrever o seu próprio diário, onde o transformou em vilão. Até escreveu um romance intitulado Quem é Culpado?
em que retratou o marido como demônio do lar e ela como mártir. Com que propósito? Por que estas duas pessoas transformariam o único lar que tinham no que o próprio Tolstói chamou de asilo de loucos? Evidentemente, havia vários motivos. Um deles era o desejo ardente de impressionar a você e a mim. Sim, nós somos a posteridade e eles estavam preocupados com o que nós pensaríamos. Será que estamos preocupados sobre quem é o culpado? Não. Nós estamos muito preocupados com os nossos problemas para gastar mais de um minuto pensando sobre os Tolstói. Qual é o preço que estes dois pobres coitados pagaram pelo seu apito? 50 anos vivendo num verdadeiro inferno, simplesmente porque nenhum deles teve o bom senso de dizer basta. Porque nenhum deles tinha julgamento de valores suficiente para dizer vamos colocar uma ordem de stop loss nisso imediatamente. Estamos acabando com as nossas vidas. Vamos dizer agora basta. Sim, eu acredito piamente que esse é um dos maiores segredos para a tranquilidade verdadeira, um senso de valores decente. E eu creio que nós poderíamos aniquilar 50% das nossas preocupações de uma vez, se pudéssemos desenvolver um tipo de regra dourada, um padrão dourado de qual é o valor de cada coisa em nossas vidas. Então, para quebrar o hábito antes que ele te quebre, aqui está a regra número 5. Sempre que formos tentados a investir muito em algo ruim em termos de vivência, vamos parar e nos fazer as 3 perguntas seguintes. 1. Qual é a importância para mim desta coisa sobre a qual estou me preocupando? 2. Em que ponto eu devo estabelecer uma ordem de stop loss para esta preocupação e esquecer-me dela? 3. Quanto exatamente devo pagar por este apito? Eu já paguei mais do que vale?